Olá, tudo bem? Vamos continuar o nosso assunto. Você deve conhecer alguém, ou você mesmo, que gostaria de ter alguma coisa e que acha quase impossível ter. Eu não sei o que você gostaria de ter, mas é bem provável que você conheça alguém, não sei se você tem tudo o que quer, mas é provável que você conheça alguém, eu acho que todos nós conhecemos, que gostaria de ter alguma coisa que não tem, não é? E que ao conversar com essa pessoa acha que é impossível ter. Se a gente der uma olhada, a gente vai ver que dentro de uma desigualdade social e de toda uma série de outros critérios, principalmente aqui no nosso país, são muitas as pessoas que gostariam de ter alguma coisa e que não têm. Isso fica assim, de certa forma, comprovado que aqui no mundo físico, esse mundo físico nosso, nem tudo aquilo que queremos ter, nós temos, não é? Mas aí entra um grande contraste, e olha só que coisa legal, eu gostaria de compartilhar isso com você, à luz assim da Bíblia Sagrada. Olha o que ela diz. Primeiro, eu vou ler com você aqui uma passagem muito interessante, que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 21, o versículo 22, ele diz o seguinte, ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha que coisa interessante. Aqui a gente tem um outro contexto, não é? No mundo físico, nem tudo aquilo que eu quero eu consigo. Possa ser que eu consiga, mas nem todos conseguem. Mas aqui, de um ângulo, né, num foco espiritual, a Bíblia está dizendo o seguinte: que tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, você pode receber. Uma outra coisa muito interessante é que quando eu vou aqui para o livro de João, no livro de João, aqui no capítulo 14, eu me deparo com o verso 14 que diz assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, isso Jesus falando, eu o farei. Olha que interessante. Ele então está falando, mas Jesus aqui, ele está falando de quê? Ele está falando de nós. Ele está falando que se eu pedir alguma coisa aqui nesse mundo, né, que não está falando quando eu for, não, aqui está falando nesse mundo. Ele está falando assim: tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, você pode receber. Ele está tirando fora o que? Uma casa? Não. Ele está tirando fora um carro? Não. Ele está tirando fora um casamento? Não. Ele está tirando fora um emprego? Não. Ele não está tirando fora nada. Muito pelo contrário, está dizendo tudo aquilo que você quiser, você pode pedir para ele. E ele, uma vez que você tenha fé e que ele analise e veja que isso daí realmente vai fazer bem para você, você pode conseguir. Não é interessante a gente olhar nesse ângulo? Porque isso daqui, ele vem nos falando que tudo é possível, não é? Mas existem duas coisas que podem tornar possível tudo aquilo que você quiser, né? Ele diz assim, a primeira coisa, tudo aquilo que você pedir. Então, você tem que pedir. Se você quer uma coisa, você tem que pedir. Se você quer alguma coisa de Deus, Ele é o dono de todas as coisas, mas você tem que pedir. Você precisa pedir. E uma outra coisa, você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa ter fé que isso vai acontecer. E fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Então, quando você quer montar um negócio, por exemplo, e que você vai consultar Deus, você vai falar com Deus e falar assim, primeiro você vai pedir: olha Deus, eu quero montar um negócio e eu quero que esse negócio ele seja sensacional e eu quero a tua participação. Enfim, você vai falar lá no teu jeito com Deus, mas não adianta você falar isso se você não crer, se você não acreditar, se você duvidar, se você não tiver fé, isso não vai acontecer. Por quê? Porque fé é justamente a certeza, não é a esperança. Esperança é uma coisa, fé é certeza. Fé é a certeza de que algo que ainda não está na tua frente vai acontecer, vai se materializar. Olha que interessante. E isso é uma coisa sensacional, porque agora, diante do que eu estou lendo aqui, eu começo a entender que tudo aquilo
que eu pedir crendo, eu posso receber. Eu posso receber. Então, se você hoje está achando que você não pode conseguir alguma coisa, a primeira coisa, peça. E peça com fé. Creia. E você pode receber. Olha que interessante. Você pode receber.